Deus, que é a boa guia do Espírito Santo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, pois por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só até aqui, irmão. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Irmãos, esse texto aqui está falando, né? Essa parte do texto, o apóstolo ele está tentando explicar para a igreja de Roma, né? Como que nós fomos feito todo mundo pecador e como que a graça ela foi maior na onde o pecado chegou. Ou seja, aonde o pecado chega, mais longe ainda vai a graça. Por isso ele diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a graça veio para corrigir o erro do homem. Deus corrigindo o erro do homem nele mesmo, que é o que nós vamos falar sobre isso, tá? Então, no primeiro verso da leitura, nesse primeiro verso, o apóstolo explica que todos nós somos pecadores. E como que nós sabemos que somos pecadores? Todos que estão aqui e todos que estão pisando nesta terra, existe um sinal sobre você que prova que você é um pecador. Existe uma prova. Qual é essa prova? A morte. Se você é um mortal, então é um sinal de que você é um pecador. Que é o que está dizendo esse verso. Esse verso está falando assim: porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. O apóstolo está falando assim: olha, a morte ela entrou por causa do pecado de Adão e Eva, e a morte passou para toda a humanidade, porque todos nós morremos, e por isso que todos somos pecadores. Então ele está dizendo aqui que por você ser mortal é um sinal de que você é um pecador. E como que você herdou esse pecado? Todos nessa terra que é nascido de uma junção de um homem com mulher, se você foi concebido pela junção de um homem com mulher, significa que você vem da linhagem de Adão e Eva.
Se Adão e Eva é teu pai e tua mãe, então significa que você é pecador. Porque o pecado foi passado para as suas gerações. Todos foram se tornando pecadores. E é por isso que a Bíblia mostra para nós que Jesus Cristo Deus não colocou Jesus na terra por uma mulher virgem à toa. Jesus nasce através de uma mulher virgem justamente para não descender de Adão e Eva. Jesus era o único homem nesta terra que não era filho de Adão e Eva. Era o único. E por isso que ele é o único na humanidade que não tinha pecado. Porque quando ele não é filho, ele também não herda o pecado. Jesus era o único vivo dentre os mortos. Então, tudo tem uma explicação nas Escrituras. Então, no verso seguinte, e nós já vamos falar mais daqui a pouco, por que Jesus Cristo é o único salvo, aliás, o único sem pecado, a gente já vai falar mais sobre isso. E no verso seguinte fala, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O que ele está querendo dizer aqui? Existia pecado, mas o pecado não era cobrado. Por que não era cobrado? Porque não havia uma regra, não havia uma lei, né? Se o teu filho entrar em algum cômodo da casa que você não gosta que ele entre, ou se mexer em alguma coisa que você não quer que ele mexa, mas se você não avisou nada para ele, se você não falou nada para ele, se você não deu ordem nenhuma para ele, então ele não está te desobedecendo. Portanto, não tem nada de errado no que ele fez. Mas a partir do momento que você passa a dar uma ordem, você fala, não quero mais que você entre neste cômodo da casa, ou no meu quarto, ou que mexa em alguma coisa. Se ele entrar depois da ordem, então ele se torna um transgressor da sua ordem. Então o apóstolo está falando aqui que enquanto não havia lei, o pecado ainda não tinha crescido. Era somente o primeiro pecado. O homem tinha um pecado, somente o pecado de Adão e Eva. E aqui ele fala, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O que ele está querendo dizer aqui? A morte, ela tinha o total domínio. O que significa o domínio? É que o homem chegava na morte e acabou. Não tinha outro estágio depois dela. Você acabava na morte. Ela tinha o total domínio da morte. Quando Jesus morre e ressuscita, ele toma esse império, ou seja, a morte já não é mais o fim. A morte agora é só uma passagem para um outro lugar, aonde não tem mais fim. Porque aqui ele está falando, quando fala que ela tem o império, ou seja, ela te pegava e você não escapava mais dela. A morte era o fim para todos os homens. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus, abundou sobre muitos. Então aqui ele está falando que a graça de Deus, ela é muito grande, né? Ela superabunda aonde tinha o pecado. Só para nós entendermos, irmãos, né? O primeiro verso, eu vou abrir aqui com vocês Gênesis no capítulo 3, o versículo 3. A gente vai entender naquele versículo de Gênesis, no capítulo 3, versículo 3. Ali você vai entender quem foi que introduziu a morte no mundo. Lá está falando assim, Gênesis 3:3. Mas Deus dando uma ordem para Adão e Eva. Aliás, para Adão, tá? Neste momento aqui, Eva ainda não existia, tá? Ela vai ser feita depois, tá? Então, aqui neste momento, Deus está dando uma ordem para Adão. E ele fala assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Aliás, ele está falando para Eva aqui, né? Ele tá repassando, né? Disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, a Eva está falando para a serpente, né? Olha, Deus falou que o dia em que eu comer do fruto que está no meio do jardim, eu vou morrer. Então significa que eles não morriam. Eles eram eternos. Mas isso aqui foi uma transgressão. Ela transgrediu uma ordem. Toda ordem tem uma sentença. Até uma mãe, quando ela dá uma ordem, ela sempre aplica uma sentença. Qual é a mãe que fala assim: menino, se você não passar para dentro de casa agora, o que ela vai fazer? Ela vai colocar uma sentença. Eu vou te pegar pelos cabelos e vou arrancar sua cabeça. Que as mães são exageradas, né? Elas falam que vai botar fogo, quebrar no meio, arrancar a cabeça. A gente sabe que não é nada disso. Se você não passar agora, eu vou quebrar você no meio. Porque elas não têm coragem, então elas tentam assustar a criança. Elas falam para assustar, mas na verdade elas não têm coragem de fazer nada disso. Mas a mãe, quando dá uma ordem, gente, ela sempre dá uma sentença. É sempre assim. Atrás de toda ordem existe uma sentença. E Deus não fez diferente. Ele falou: a ordem, qual que é? Não coma. Qual é a sentença? Se comer, morrerá. Então o homem escolheu o caminho. Foi o homem quem escolheu o caminho que ele ia seguir, né? Então neste momento aqui ele se torna mortal, que é o que o apóstolo está falando no versículo 12, né? Então, irmão, o que Deus faz? Neste momento o homem ele é separado de Deus. Neste momento ele se torna inimigo de Deus. Quando Deus coloca Adão e Eva para fora do jardim, ali significa que Deus está se separando do homem. Naquele momento Deus não tem mais comunhão com o homem. E o que Deus faz então? Deus ele resolve reconciliar o homem com ele mesmo através do seu filho. E aí o que Deus faz, né? Que nem lá em 2 Coríntios capítulo 5. Lá está dizendo qual é a missão de Jesus. Aqui fala qual é a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 18 e 19. Deixa eu ver aqui, 18 e 19. É um textinho pequeno com 1, 2, 3, 4 versículos, mas muito lindo. Ele diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Essa passagem bíblica está falando que foi o próprio Deus quem tomou a atitude de trazer novamente a paz entre nós e Ele. E através de quem? Do seu próprio Filho. E ainda nos deu para nós o ministério da reconciliação. O que significa isso? Quando você leva a palavra de Deus para outra pessoa, quando você vai falar para outra pessoa que Jesus Cristo, Ele é o perdão de Deus, você está levando a reconciliação para outra pessoa. E se essa pessoa crer, ela vai então ser inserida nesse sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás, que ainda está exposto. O sacrifício não acabou. O sacrifício, aquele sacrifício de Jesus é a cópia do sacrifício da lei. Deus copia a lei, mas de um modo real. Lá era o bicho, agora ele pegou o próprio filho. E qual que era o final do sacrifício na lei? Existe um final. O final não era morte, o final era fogo. O final do sacrifício era depois que o cordeiro já estava ofertado, o sangue espargido, que a pessoa já tinha vindo até o sacrifício e ajoelhado, pedindo perdão a Deus. O final de todo o sacrifício era quando colocava fogo. Por isso que a terra vai acabar em fogo. Quando Deus colocar fogo é o final do sacrifício. O fogo significa a justiça de Deus. A justiça foi feita. E bem-aventurados somos nós hoje que estamos ajoelhados diante do sacrifício de Deus, pedindo misericórdia e perdão.
Bem-aventurados sois vós, irmão, que ouviu a voz do evangelho e está aqui hoje, não por causa de um e de outro, você está aqui por causa da palavra de Deus, por causa da palavra de Jesus. E mais uma vez, você está sendo aceito por Deus por esta pregação dessa palavra. O Senhor está recebendo o seu pedido de perdão. Deus está recebendo a sua humilhação. Você está sendo justificado na presença de Deus. E para todo aquele que se arrepende e se ajoelha pedindo perdão, não existe mais condenação. A palavra de Deus diz: se Jesus Cristo te justifica, quem intentará acusação? Nada e nem ninguém pode manchar esse sacrifício, porque não depende de nós, irmão. Não depende de você. A sua salvação não está na sua mão. Ah, Senhor, mas eu não tenho boas obras. Mas não são as suas obras. É a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? É o que Ele fez em Jesus. Quando Deus olha para nós, irmão, quando você pede perdão, neste momento Deus olha para o Filho, não olha para você. Se Ele olhar para nós, Ele nos consome vivo. Porque Deus é justiça, não porque Ele quer, a justiça que está nele nos consome. Mas quando Ele olha para o Filho, Ele vê que nós fomos reconciliados e aí nós somos aceitos por Deus. Tá aqui na palavra. Jesus tem o ministério da reconciliação. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que a vocação de Jesus, ou seja, Ele não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar a nosso favor. E Ele está do lado de Deus. Ele não está num degrau abaixo. Ele não está um pouco afastado de Deus. Ele está exatamente do lado de Deus, falando a nosso respeito. Olha que lindo, irmão, né? Então, irmão, é Deus quem tomou a iniciativa. É Deus quem veio e falou assim: olha, eles não podem, porque não conseguem. Não dá para eles refazer o que eles fizeram de errado. Então eu vou tomar a providência. Deus fala como assim, irmão? Tem uma passagem na Bíblia que muita gente interpreta errado. Aquela passagem, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu até anotei, que está falando lá em Salmos capítulo 14, versículo 3, né? Eu quero que vocês acompanhem, gente, tá? Salmos capítulo 14, versículo 3. Lá tá falando sobre aquela parte que fala: não há um justo, ninguém que busque a Deus, né? Mas ali existe uma interpretação errada, equivocada, que eu vou explicar hoje para vocês. Nessa pregação a gente vai ter um entendimento, tá? Então no Salmo capítulo 14, no versículo 3, está falando assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Quando ele está dizendo isso aqui, irmão, ele não está querendo dizer necessariamente que não há pessoas que temam a Deus ou que queiram fazer o bem. Não. Porque sempre teve homens tementes a Deus. A própria Bíblia mostra para nós. Os próprios profetas, homens de Deus. Só no tempo de Jesus nós temos o próprio João Batista, que foi considerado um pouco a mais do que os homens. Você tem o pai de João Batista, que eu estou falando de homens que a própria palavra de Deus chama de justo. Justo. Você tem Simeão, aquele homem idoso que pegou Jesus na mão. Quando Jesus foi levado para ser circuncidado ao 8º dia, a Bíblia fala que ali havia um profeta justo, homem justo. Você tem o próprio Natanael, que o próprio Jesus Cristo dá testemunho de Natanael. Ele fala: não há um homem em todo Israel, mas que não há dolo, ou seja, homem sem culpa. Só que todos esses homens tinham uma coisa em comum:
que não permitia que eles fossem oferecidos em sacrifício. Quando a Bíblia está falando aqui que não há um justo sequer que sirva a Deus, ele está querendo dizer aqui que sirva em sacrifício. Deus estava olhando alguém para que pudesse morrer pelos outros. Só que para Deus, todos esses homens tinham uma coisa em comum: João Batista, o pai de João, Simeão, e pode falar qualquer homem profeta aqui, Moisés, qualquer homem. O que eles tinham em comum, irmão? Todos eles eram filhos de pai com mãe. Todos eles eram filhos de Adão e Eva. Todos eles eram pecadores. Todos eles estavam mortos para Deus. O pecado manchava, fazendo com que você fosse reconhecido como morto para Deus. Deus queria, mas ele falava, lá na lei fala que o cordeiro que deve ser sacrificado era um cordeiro logicamente vivo e puro, imaculado. Como que eu posso pegar alguém que também deve para morrer em lugar dos outros que também devem para mim? Aí o que Deus faz? Ele manda Jesus no ventre de uma mulher virgem. Ele introduz o filho dele na terra sem que fosse filho de Adão e Eva. Ou seja, o único vivo entre os mortos. Só ele poderia ser sacrificado por nós, irmão. Só o Filho de Deus. É por isso que não existe salvação por outro caminho, irmão. Não existe. Nós somos mortos. Por mais que você faça o melhor, por mais que você dê sua vida, você entregue o seu dinheiro para os pobres, todavia você está morto para Deus em delitos e pecado. Não existe salvação que não seja pelo intermédio da morte do próprio Filho de Deus. E agora eu peço que vocês abram em Isaías capítulo 6, que é uma das passagens, né? Existe uma palavra chamada, eu esqueci o nome da palavra, que fala quando é uma pessoa, mas na verdade não é essa pessoa, ela está representando uma outra pessoa. Porque aqui existe um diálogo em Isaías, no capítulo 6, e eu quero que vocês vão para o verso 8 e 9. Nesse capítulo, diz que Isaías está no céu. Nesse momento ele está vendo Deus conversando, ou seja, aqui está acontecendo aqui, eu não sei, eu acho que é teofania o nome da palavra, quando é uma outra figura que está no lugar de outro. Mas aqui está acontecendo uma reunião no céu. Está acontecendo uma reunião. Isaías está lá. Ele está vendo. E Deus fala uma coisa. No final, a impressão que dá é que Deus se levanta do trono e ele diz isso aqui, ó. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendereis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos e não ouçam com os seus ouvidos, não entendam com o seu coração, nem se convertam e sejam sarados. Deus, ele fala alguém, irmão. Olha que lindo, irmão. Deus levanta do trono e fala: quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? De repente alguém surpreende Deus, alguém que está atrás de Deus, alguém que Deus protege, alguém que Deus coloca para trás dele. Esse alguém passa na frente e provavelmente se ajoelha e fala: Pai, envia-me a mim. Irmão, aqui está resumido. Mas o que será que não aconteceu? Será que o pai falou: não, Jesus, você, Pai, sirva-se de mim. Envia-me a mim, Pai. As tuas coisas são minhas. Se o Senhor os ama, eu também os amo, Pai. Envia-me a mim. E já pensou, irmão, Deus é o próprio Filho se oferecendo para vir morrer no nosso lugar.
E provavelmente Deus deve ter falado: filho, você vai ter que ir lá, mas você vai nascer em um lugar pobre. Vão cuspir em você, eles me odeiam, vão te odiar também. Pai, envia-me a mim. E aonde cumpriu isso, irmão? Abre a Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 14. Mateus capítulo 13, versículo 14. Aqui nós vamos ver a prova de que em Isaías 6 falava de Jesus Cristo, porque aquilo que Isaías 6 disse que ele deveria dizer, foi Jesus quem disse, não foi outra pessoa. Mateus capítulo 13, no versículo 14, está falando assim: e neles, é Jesus quem está falando, ó, e neles se cumprir a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cures. Mas bem-aventurados os vossos ouvidos porque veem, e os vossos olhos e os vossos ouvidos porque ouvem. É Jesus fazendo um sermão, e cumpriu, porque eles viram Jesus e não viram, eles ouviram Jesus e não ouviram de fato, mas endureceram o seu coração, não creram, e pior, ainda mataram Jesus Cristo. Deus deu uma ordem para Jesus, e Jesus veio e cumpriu. Aquela parte que Jesus fala, explicando: eu falo para eles, com eles por parábola, para que eles não entendam. Jesus falou isso aí. Então naquele momento não era Isaías, era o próprio Filho de Deus falando: Pai, envia-me a mim. Irmão, e você acha que as bobagens que você faz na vida, que eu faço, é capaz de separar você de Deus, irmão? Nada pode te separar, porque o plano é muito maior do que aquele que você pode estragar, irmão. Não existe, irmão, separação de Deus. Existe homem que recusa a Deus, homem que não dá ouvido à palavra de Deus, homens que não se arrependem, irmão. Mas se você tem um coração contristado, se você tem um coração quebrantado, este é o sinal de que Deus está recebendo o seu pedido de perdão. Quando Deus não quer receber, irmão, você não tem mais coragem. O homem para de crer, ele para a ser inimigo de Deus, ele simplesmente se afasta. Se você se entristece pelas coisas que você faz de errado, esse é o sinal que Deus está em você, irmão. Ninguém busca Deus se Deus não estiver dentro dele. Ninguém pede perdão se Deus não estiver dentro dele, irmão. Ninguém busca misericórdia se Deus não colocar isso no seu coração. É por isso que a Bíblia fala: a salvação vem de Deus, irmão. Não tem como você encontrar Deus se Deus não aparecer na sua vida, né? Então tá aqui, irmão, a gente tá mostrando passo a passo, verso a verso, tudo é plano de Deus, irmão. Tudo provém de Deus, irmão. O filho se ajoelhou na presença do pai e falou: eis-me aqui, pai, envia-me a mim. E você vai ver isso claramente lá em Gênesis capítulo 22. O que acontece em Gênesis capítulo 22? Abraão chama o filho quando tá lá no morro, que ele já coloca a lenha e tudo. Ele provavelmente chamou o filho para conversar. Abraão não pegou o filho à força. Abraão não amarrou o filho à força. Ele chamou o filho para conversar e falou: filho, sabe o cordeiro que você me perguntou? Aonde que está o cordeiro? Sim, pai, tá tudo pronto aí. Cadê o cordeiro? Senta aqui que o pai vai conversar com você. E ele deve ter contado tudo que Deus conversou com ele, irmão. Ele abriu o coração, ele foi falando que tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. E ele fala que ele confia em Deus muito, irmão. Detalhe, irmão, Deus era só Deus de Abraão. Deus não falava com Isaac. Deus não conversava com outras pessoas. Era só com Abraão. Então as pessoas falavam: é o Deus de Abraão, aquele Deus que Abraão fala. E nesse momento, irmão, muito provavelmente Abraão
isso já é conjectura minha, ele deve ter contado tudo pro filho, com a mão no rosto do filho, e deve ter dito assim: filho, ainda que eu te sacrifique, ainda que eu tire sua vida, eu vou fazer um voto com você. Eu não volto para casa, eu não volto para sua mãe sem a sua presença. Jamais eu volto para casa, filho, com as mãos abanando. Se eu errar, eu fico nessa montanha, não como e não bebo, esperando a sua volta, ainda que eu defie, mas eu não volto para casa sem a tua presença. Irmão, isso provavelmente eles devem ter se abraçado. O filho deve ter se oferecido voluntariamente, porque fala que prefigurava Jesus Cristo. Jesus não veio à força, Jesus veio voluntariamente para fazer a vontade do Pai. Então nesse momento Isaac deve ter falado: pai, eis-me aqui, pai, sirva a mim e agrade o seu Deus, faça a vontade do seu Deus, irmão. E então Isaac sentou, deitou naquela coisa. Deus viu que Abraão levantou a mão, irmão, e o cérebro de Abraão dando ordem para a mão, o anjo falou: não precisa, Abraão, Deus já viu que você creu. Bendito é o nome de Deus, irmão. E é por isso que nós somos chamados filhos de Abraão, por causa da nossa fé. Você creu e você está entregando sua vida, irmão. Você já passou mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, irmão, com Deus na sua mente 24 horas por dia. A sua vida está indo embora, você tá entregando sua vida. Esse é o sinal de que você trocou a sua vida por Deus. Isso é fé, irmão. Jamais os filhos da fé serão rejeitados por Deus, irmão. Deus te amou muito. Nada te separa de Deus, meu irmão. Nada. O sacrifício está em Jesus Cristo, irmão. Mas eu cometi um pecado, não importa o pecado que você cometeu, porque a sua justificação não veio pelas tuas obras, veio pela morte de Jesus Cristo. Aleluia! No dia que você entender isso, você perde o medo de perder a salvação, irmão. Não existe perca de salvação, existe abandono da fé. Quando você não quer mais, irmão, mas enquanto você estiver nos pés de Deus, irmão, buscando a misericórdia de Deus, Ele jamais lançará fora os seus filhos. Está escrito isso na palavra de Deus. Entenda uma coisa, irmão, não vem de nós, a salvação vem de Deus, irmão. Vem da morte do Filho. Na morte do Filho nós estamos justificados, irmão, e seremos aceitos na glória de Deus. É por isso que chegando lá, ninguém vai se jactar. Todos vamos nos ajoelhar e falar: Pai, te agradecemos, porque pelo teu Filho tu nos trouxe até aqui. Bendito é o nome de Deus. Essa pregação é uma pregação de justificação pela fé, justificação pela obra misericordiosa de Deus, que não depende de nenhum de nós que aqui estamos, irmãos. E foi isso que Paulo pregou o tempo todo, irmão. O tempo todo Paulo, Pedro e muitos estão dentro de uma igreja há 30 e 40 anos e ainda não entendeu isso. Isso é evangelho. Hoje está sendo pregado o evangelho. Evangelho significa a história que nos mostra o quanto Deus nos amou. E Ele é quem nos salva, não nós, irmão. Não depende de nossas obras, não depende de nada que você faça. É por isso que tudo que nós fazemos tão somente por gratidão, irmão, por devoção. Eu faço porque Ele merece, eu faço porque toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Eu ajudo aquele porque Deus é misericordioso, Deus nos salvou. Nós fazemos por gratidão. Aquele que achar que faz, irmão, porque precisa fazer para se salvar, ele ainda não conheceu o evangelho, ainda não sabe o que é a justificação pela fé, ainda não sabe o que é graça. Graça é isso, irmão, não depende de você, Deus te dá a salvação.
ele entrega por Jesus Cristo. Tá aqui, você quer ser salvo? Sim. Creia no Evangelho. Se você crê nessa história que foi pregado aqui, se você crê de fato, se tá tocando no seu coração, irmão, se você tá sentindo no seu coração, é o sinal de que você crê o Evangelho. E sempre que nós ouvimos ele, mexe em nós, prova, eu creio no Evangelho, Senhor. Eu criei e vou te seguir. Quando você crê de fato no Evangelho, irmão, muda a sua cabeça. Você passa a não ter mais medo de Deus. Você tem agora amor. Amor, irmão. Você sabe, meu Deus, Deus é muito amor. Deus é amor demais. Mandou o Filho e melhor, o Filho fez tudo, irmão. Tá tudo feito 100%. Não depende mais nada de nós, irmão. Graças a Deus que não depende de mim, irmão. Santo é Deus. Qual de nós aqui não é um pecador, irmão? Se dependesse de nós, estávamos todo mundo perdido. Porque Deus é muito justo. Irmão, quando a Bíblia fala que Deus é justo, não é porque Ele quer condenar nós. Só dele se aproximar de nós, irmão, já nos condena. A justiça está nele. Está na essência de Deus. Quando Moisés viu um pedaço das costas de Deus, ele resplandeceu muito, que os outros não conseguiam olhar para Moisés. Não é porque Deus quis, é porque Deus, ele é muito, a luz dele nasce e emana da sua justiça. Ele falou: Moisés, eu não posso ir com você. Não, eu não vou se tu não for. Moisés, entenda, se eu for, eu vou consumir todos vivos com fogo. Ele não está dizendo que ele ia querer consumir. Só de se aproximar ele consome, irmão. Porque ele é justo. Chama de justiça. E sabe o que nos mantém, como é que fala? Vacinado contra isso, ou seja, para que nós não sejamos consumidos. É quando nós cremos em Jesus Cristo. Aquele fogo olha em nós e fala: epa, a dívida desse foi paga, eu não posso consumi-lo. E é por isso, irmão, para encerrar a pregação da palavra, quem não creu, irmão, vai ser consumido com o fogo junto com esta terra. O sacrifício ainda não terminou. Ainda falta o último passo do sacrifício, que é Deus colocar fogo no sacrifício. E o fogo vai arder para todo sempre, com sinal de justiça de Deus. Mas você, irmã e irmão, fique em paz. Você está justificado. E nesse dia nós estaremos ao lado de Deus. Essa é a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora um irmão ou uma irmã para fazer a oração de agradecimento por esta palavra. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia, Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, Senhor. Glória a Deus. Louvado e merecido o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus.